Analisador por cromatografia em fase gasosa é um instrumento analítico através do qual é possível determinar a concentração de mais de um componente gasoso, contido em uma amostra de gás ou líquido, que é vaporizado com equipamento especial. O método de medição utilizado neste tipo de analisador é separar e detectar cada componente, relacionando-os com o volume total da amostra que está sendo analisada. Cromatografia é essencialmente um método físico de separação, no qual os componentes a serem separados são distribuídos entre duas fases, uma das quais é fixa, fase estacionária, enquanto a outra, a fase móvel, flui através de uma direção definida. O processo cromatográfico ocorre como um resultado dos fenômenos de adsorção e desorção que acontecem repetitivamente durante o movimento dos componentes da amostra através do leito estacionário. A separação ocorre devido a diferenças constantes de distribuição desses componentes entre as fases móvel e estacionária. A cromatografia gasosa veio possibilitar de maneira rápida e eficiente uma série de separações extremamente difíceis, ou mesmo impossíveis pelos métodos tradicionais, como por exemplo a separação de mistura benzeso-ciclohexano, impossível de ser feita por destilação fracionada, ou ainda a análise de gases provenientes de motores de combustão, contendo mais de 100 componentes que podem ser separados utilizando a técnica de cromatografia gasosa. Como o nome denota, a cromatografia gasosa, CGS ou CGL, é aquela que a fase móvel é um gás e a estacionária um sólido ou um líquido. Na CGS, a fase estacionária é um sólido com grande área superficial, enquanto que na CGL ocorre partição dos componentes de uma amostra entre uma fase móvel gasosa e uma camada delgada de um líquido não volátil que recobre um suporte sólido inerte. As principais características dessas técnicas CGS ou CGL são as seguintes. A primeira, a fase móvel é um gás quimicamente inerte. A segunda, nas condições cromatográficas escolhidas para análise, só é possível analisar substâncias voláteis ou derivados voláteis gerados a partir das reações químicas apropriadas. A função do gás usado como fase móvel é apenas a de transportar por arraste ou componentes da amostra através de uma coluna, sem participar dos processos de interação. Por este motivo, é chamada de gás de arraste. Exemplos de gases mais utilizados são o hélio, He, hidrogênio, H2 e o hidrogênio, N2. O nome cromatografia é composto dos termos gregos chroma, que em português é cor, e graphem, que em português é escrita. E foi a partir da descoberta do botânico Twist, no ano de 1903, que a cromatografia, iniciada no final do século, foi se desenvolvendo até os dias atuais. Ele usou uma coluna com carbonato de cálcio e um solvente que percoalava pela mesma, para separar pigmentos de folhas em uma série de bandas coloridas, e destes experimentos muitos outros cientistas contribuíram para o desenvolvimento da teoria e da prática da cromatografia, atual cuja técnica tem contribuído para o desenvolvimento da teoria e da prática da cromatografia. Quem sugeriu o uso de gás como fase móvel, ou seja, para arrastar a amostra dentro de uma coluna de separação, foram Marty e Sagni, no ano de 1941, e quem implantou a ideia em 1952 foram James e Martin. Daquela época até os dias atuais, a cromatografia evoluiu rapidamente e teve seu ápice nos anos 60 com a introdução das colunas capilares de sílica fundida e o desenvolvimento de técnicas híbridas, particularmente a utilização de espectrômetros de massa como detectores, fornecendo uma nova dimensão na separação de componentes. Em razão dessas pesquisas, a cromatografia atual é agora uma importante ferramenta, utilizada em vários segmentos da química, petroquímica, análise de gás e no refino de petróleo. A distinção entre os principais métodos cromatográficos pode ser feita em relação às propriedades da fase móvel. Na cromatografia com fase gasosa, a fase móvel é um gás inerte. Na cromatografia a fluido supercrítico, a fase móvel é um gás denso que está geralmente acima da temperatura e da pressão crítica. Na cromatografia líquida, a fase móvel é um líquido de baixa viscosidade.